Bom, então, a prova é para ser no dia 15 e o trabalho dia 15 de junho, mas o trabalho que eu vou passar para vocês vai ficar liberado entre o dia 18 e o dia 25. Então vai ter uma semana para fazer isso. Vai finalizando o dia 25, eu posto as notas de vocês nessa semana mesmo, que é a última semana de maio. E aí já fica tudo certo. Então, na aula de hoje, a gente vai finalizar o assunto de processos não convencionais, né, de usinagem. E a gente vai falar sobre alguns processos que eles são bastante utilizados, mas muitas pessoas ainda não os conhecem, né? Não os conhecem muito bem. Hoje, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo por usinagem, utilizando o jato de água, né? Usinagem, como a gente já tem definido, é um processo de retirada de material para se alcançar alguma geometria desejada ou necessária para realizar alguma função, né? É uma geometria complexa, muitas vezes, para que vai seguir para alguma coisa. O intuito da engenharia em entender o processo de usinagem, o intuito do engenheiro é entender o processo por trás daquilo que está acontecendo. E os processos que eu vou falar agora, visualmente, às vezes eles se parecem. E às vezes você não entende qual é a natureza da energia que está executando aquele trabalho. Então hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de usinagem, utilizando corte a plasma, e saber de onde vem a natureza energética do corte a plasma, o que quer dizer o corte a plasma. A gente vai falar um pouco sobre o processo de usinagem que funciona por ultrassom e o que é o ultrassom, de onde vem a natureza energética para fresamento por ultrassom. Observe que parece um processo de corte como aquele outro, né? Mas é um processo diferente. A gente também vai falar um pouco sobre o processo de jato de água, utilizando o jato de água. Tanto o processo com jato de água normal, ou jato de água abrasivo também, para entender qual é a diferença entre os dois, como que funciona. E falta um, que eu não abri, usinagem a laser. Deixa eu deixar logo usinagem a laser aberto aqui, ó. E aí a gente já... E eu já só mostro o vídeo para vocês na hora que liberar, na hora que a gente chegar nessa parte. Tá, agora eu pesquiso. Tá um pouco lento. Então, beleza. Primeiro, a gente vai falar sobre processos. Eu vou falar um pouco da diferença entre esses processos, falando das suas variáveis, tá? Usinagem por jato de água. A natureza energética dela é mecânica. Quando eu falo que a natureza de algum processo de usinagem é mecânica, quer dizer que o processo de usinagem vai ter que vencer as propriedades mecânicas da peça a ser usinada. Então, que propriedades mecânicas vai ter que ser vencida? Resistência ao desgaste, resistência à compressão, resistência ao cisalhamento. Então, quando eu falo que é um processo de natureza energética mecânica, quer dizer que eu tenho que vencer propriedades mecânicas para poder usinar. Já processos a laser, eles têm natureza energética eletrotérmica. Por quê? Eu vou ter que vencer agora propriedades térmicas do material. E não vai importar quais são as propriedades mecânicas do material. Às vezes o material é tão duro, ou um material é mais duro que outro, mas pelo processo de usinagem a laser, é possível realizar o processo de corte com uma facilidade maior do que por outros processos. Porque a natureza desse processo é térmica, então ele vai vencer propriedades térmicas. E uma característica comum entre os elementos de aço, ferro fundido ou outros metais utilizados na engenharia é que seus pontos de fusão são muito semelhantes, tá? Não tem ponto de fusão com diferenças muito discrepantes, muito altas. Então, é um processo que pode ser utilizado para muitos
em muitas utilizações. O processo a arco-plasma é um processo parecido com o processo de soldagem a plasma. De fato, é um processo similar, né? O processo de arco-plasma. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E a natureza energética do corte com plasma também é natureza eletrotérmica. E, por último, o processo de usinagem por ultrassom, ele é mecânico, tá? Quando eu falo ultrassom, quando eu estou me referindo a processo de usinagem, eu estou me referindo à aplicação de uma vibração ultrassônica. É uma vibração numa frequência altíssima numa peça, numa região bem determinada, né, num ponto bem determinado, e nessa região uma frequência muito alta vai ser aplicada, e essa frequência, sendo aplicada com um molde, vai provocar a usinagem da peça. Tá? E daqui a pouco eu vou mostrar esse processo acontecendo melhor nos vídeos. Então, a nossa ideia é entender a diferença entre esses processos e como eles funcionam, como eles se relacionam, tá? Aí, agora, eu vou voltar nessa tabela aqui. Deixa eu ver se eu consigo duplicar. Acho que eu não consigo duplicar essa guia, não. Então, essa tabelinha está no início do capítulo da unidade 3, tá? É a tabelinha que a gente tem utilizado muito ela. Mas o capítulo de hoje é o 3.3. Tá? Seção 3.3. Que a gente vai falar sobre jato de água, laser, jato de água abrasivo, plasmas e ultrassom. Esse gráfico, ele relaciona a espessura de determinadas chapas a serem usinadas com a velocidade de corte. Então, ó, quando eu falo thickness é de espessura, né? E cut speed é de velocidade de corte. Então, isso aqui está tudo em polegadas, mas você pode observar processos que são convencionais para realizar usinagem dos materiais em determinadas condições. Então, observa. Esse primeiro aqui, ó, é a usinagem por eletroerosão. O segundo, que é esse azul, é a usinagem com jato de água. Esse próximo, terceiro, é a usinagem a laser. E o último, a usinagem a plasma. Usinagem a laser e a plasma é muito parecido. Só que a natureza energética dos dois é diferente. Tá? Então a gente vai ter que entender essa fonte, né, de energia que os dois que vai ser utilizada nos dois para realizar processos de usinagem. Então, ó, processos utilizando eletroerosão utiliza velocidades de corte mais baixa. Então, o processo de eletroerosão é um processo que utiliza velocidades de corte baixa, mas alcançam espessuras muito altas. Então, eu posso realizar processo de corte por eletroerosão em chapas com espessuras muito grandes, como, por exemplo, 5 polegadas, né? 5 polegadas, dando aí os seus 130 quase, né? Deixa eu ver aqui, quase 130 milímetros, ou até mais, né? Deixa eu... 122, praticamente 123 milímetros de espessura. Então, é uma espessura razoavelmente grande, né? Então, para usinar esse tipo de chapa, é aconselhável utilizar, por exemplo, eletroerosão. Mas usinagens com jato de água também podem ser utilizados para chapas de espessuras altas, só que e com velocidades de corte também um pouco mais elevadas. Só que agora, quando eu penso em laser e plasma, você já pode observar que elas não alcançam altas espessuras, né? Espessuras aqui na ordem de 2 ou 3 polegadas para menos. Então, cortes a laser e cortes a plasma, devido à sua natureza energética mesmo, elas não alcançam uma espessura muito alta. Tá? Existe uma limitação aí na espessura de chapas ou de placas para serem cortadas por esse processo.
E a gente vai entender isso, como é que funciona daqui a pouco, quando eu mostrar já os processos para vocês. Então, o primeiro processo a ser entendido, né, é o próprio processo a jato de água, tá? O jato de água nada mais é do que um processo no qual eu estou aplicando um jato com alta velocidade e alta pressão de água, com um diâmetro de bico específico, tal que a pressão que essa água vai aplicar na peça é superior à sua resistência à compressão. Porque se você parar para pensar, a água, quando ela é aplicada em jato numa peça, ela só vai conseguir furar essa peça quando a sua pressão for superior à resistência à compressão do material. Então, quando ela alcançar essa compressão, ela vai começar a furar o material, vai começar a realizar um desgaste num ponto específico, então vai estar usinando e, consequentemente, a peça vai estar adquirindo certas geometrias. Então, o jato de água é um método de usinagem que pode ser utilizado para cortes de peças, né? Ó, exemplos, né? O cortes podem chegar a 400 megapascal, na verdade, a água, né? Ó, 400 megapascal. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, tá? (400 megapascal). Ó, só para ter uma ideia. A pressão atmosférica, ela tem na ordem de... Eu acho que é melhor eu pegar uma conversão. Conversão. Vamos colocar em... Porque a bar e a TM são bem similares, né? Se eu colocar aqui, ó, 400 megapascal, é 400, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ó, na ordem de 400 bar, quase que 400 vezes a pressão atmosférica, né? Que bar para atmosférica, nem converte aqui, porque é praticamente a mesma unidade. Bar para ATM. Então, é 400 vezes a pressão atmosférica. Às vezes pode chegar, tá? Numa velocidade de jato que às vezes atinge mais de 900 metros por segundo. E aí, o processo por jato de água, ele pode ser apenas água, mas como também pode ser composto por abrasivos. Aí, geralmente chamado de jato de água abrasivo, tá? Então, ele pode utilizar algum tipo de óxido, geralmente é um óxido de alumínio, tem um abrasivo que vai ser colocado na solução mesmo, misturado com a água. E aí, ó, quando eu tenho esse processo, eu vou jogar água sob pressão, que vai por uma tubulação, e essa água vai se misturar com o abrasivo, e aí vai sair por um bocal com um diâmetro específico pré-determinado, e aí finalmente essa peça vai ser utilizada para a usinagem e o corte da peça. E aí é possível observar que, logicamente, não é um processo que fica um operador, né, fazendo manualmente. Na maior parte dos casos, é um processo com nível perigoso. Tá? Tem uma certa periculosidade nesse processo. Então, uma das vantagens, na verdade, um dos meios de se realizar corte por jato de água é a utilização de centros controlados por computador, né? Então vão ser tornos automatizados, não tornos, né? A palavra certa não seria torno, porque você não está torneando, mas comandos, né? Comandos computadorizados para poder realizar esse tipo de processo. É porque essa disciplina a gente vai ver semana que vem, na verdade. Essa parte mesmo de automação de processo de usinagem. Então, a soldagem à água, ela tem excelentes vantagens. O corte de uma peça com essa geometria, por outros processos de usinagem convencionais, seria bastante complexo, seria muito mais difícil. Então, a usinagem por água tem essa facilidade. Eu já precisei realizar soldagem à água em umas peças, em certas ocasiões, só que
Nesse momento, nessa necessidade que eu tive, eu cometi uma falha na precisão do processo. Processos por usinagem em água são muito bons, realmente. Eles têm apresentam excelentes vantagens com relação à precisão. Só que em alguns processos, quando eu preciso de uma precisão mesmo muito superior, é necessário, às vezes, eu utilizar os processos. Então, eu já precisei usinar peças com soldagem à água, mas não deu muito certo. Vou mostrar até aqui o desenho para vocês. Eu acho que eu mostrei esse desenho uma vez para vocês. Deixa eu ver aqui, imagens. Aqui. Eu precisei realizar a usinagem de uma peça com essa geometria aqui. Ó. Só que essa cunha aqui da peça tinha que ser muito, muito, muito fina. Quase igual no desenho. Ó. E assim, esse entalhe, né, tinha que ser muito preciso. Só que o processo por usinagem à água, ele não deixa isso tão preciso. Ele é muito bom, como vocês viram, mas se eu precisar deixar elementos pontiagudos assim, não fica tão bom. Aí eu tive que optar por fazer por eletroerosão. Aí por eletroerosão, que eu já ensinei para vocês na semana passada, aí sim o processo deu certo, foi um processo de eletroerosão a fio, ficou muito bom. Então o processo de usinagem em água tem essas limitações, tá? Mas são processos muito, muito utilizados e muito importantes no meio de produção. E aí existem algumas possibilidades, algumas variáveis, né? Quando eu falo de usinagem por jato de água, que são importantes. Então, ó, os parâmetros de corte ajustáveis no processo de usinagem por jato de água são os seguintes: velocidade de avanço, diâmetro do bocal, distância do bocal à peça e pressão da bomba. Logicamente, quanto maior a pressão da bomba, maior vai ser a velocidade do fluido, né? Depois que a maior vai ser a velocidade da água quando entrar em contato com a peça. Diâmetro do bocal, logicamente, diâmetros mais finos vão executar pressões maiores. Só que o problema de um diâmetro muito fino é que ele pode ser entupido quando tem presença de abrasivos. Dependendo da granulometria dos abrasivos utilizados, se o diâmetro local for muito fino, pode causar entupimento e aí vai provocar avarias nos sistemas, né? E a velocidade de avanço lógico é a velocidade no qual a peça, o bocal, né, vai estar se movendo ao longo do processo de usinagem. Então, o processo por usinagem a jato de água e abrasivo, né, que na realidade jato de água é só água pura, e abrasivo, no caso, quando eu tenho a presença de outros elementos. Né? O processo ele não é muito complexo e eu acredito que é de fácil entendimento para todo mundo aqui. Daí, agora, a gente vai falar um pouco sobre processos não convencionais de laser e plasma. Né? Quando eu falo usinagem a laser ou usinagem a plasma, geralmente estou falando a processos de corte, de placas ou de chapas em diferentes geometrias para realizar diferentes funções. Tem uma parte do texto aqui que eu acho interessante falar, que fala o seguinte, ó. O laser na indústria metalmecânica tem ampla aplicação em processos de soldagem, tratamentos térmicos e cortes. Então, o laser nada mais é do que um feixe de luz altamente concentrado que produz uma intensa energia na forma de calor. Gente, ó, como é que funciona, né? Basicamente, um processo a laser. Quando eu falo laser, o processo a laser mesmo, eu estou me referindo a algum tipo de elemento, algum tipo de dispositivo
Imaginem aí um dispositivo que seja capaz de concentrar uma certa quantidade de luz em um ponto específico. Quando eu consigo realizar essa concentração, eu vou ter uma alta incidência de radiação em um ponto específico. E por termodinâmica, né, por disciplinas relacionadas à área térmica, a gente sabe que a radiação é uma das formas de transmissão de calor. A transmissão de calor por radiação, ela se dá pela quantidade, pela área, né, no qual está se incidindo luz, e pela quantidade de luz que está sendo incidida nessa área. Quando essa área é bem pequena, a potência de transmissão de calor por radiação é muito grande para a mesma quantidade de luz que está sendo emitida, né? Como é que isso é feito na realidade? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que eu tenho aqui acho que tem umas imagens boas aqui. Esse modelo aqui. Pode ser esse aqui. Vamos lá, esse aqui tá melhor, essa imagem. Aqui. É o seguinte. Imaginem que eu tenha algum elemento químico, tá? Podem ser vários, gente, para poder realizar esse processo. Os mais utilizados é justamente o próprio gás carbônico. O gás carbônico é uma fonte. É uma fonte de energia ativa para realizar processos por usagem a laser, tá? Mas imaginem que eu tenha um elemento químico, tá? Algum elemento químico que, quando eu aumento a sua energia de ativação, aí depois essa energia de ativação geralmente é causada por diferença de potencial elétrico, que é o que acontece nas lâmpadas mesmo, incandescentes das nossas casas. Eu provoco uma diferença de potencial elétrico e vai passar, né, corrente elétrica nos filamentos, né, da nossa da luz, da lâmpada, né? Vai passar a corrente elétrica. Daí, no interior dessa lâmpada, né, ele vai ter algum tipo de gás, que é esse gás que tem alta energia de ativação, que é o exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Quando um elemento tem uma alta energia de ativação e ele é ativado, né, por uma diferença de potencial elétrica, algo muito comum de se acontecer, aí você tem que saber quais elementos fazem isso com facilidade, é que elétrons, esses pontos negativos são elétrons, esses pontos positivos são prótons, e os prótons verdes são nêutrons. Então, os elétrons que vão estar ao redor, né, que vão estar se movimentando ao redor do núcleo, eles vão se deslocar das suas camadas mais próximas para as camadas mais distantes. Então, imagine que eu tenho um átomo aqui na camada K. Ou K é a primeira camada, na verdade, né? Eu tenho um átomo, um elétron na camada K. Quando eu ativo toda uma rede de moléculas por diferença de potencial elétrico, pode acontecer desses átomos irem mudar de camada, e da camada K para a camada L, da camada L para N, da N para N, até a camada Q, né? São 7 camadas. E o que acontece? O que geralmente acontece em termos práticos é que um elétron ele aumenta a sua energia de ativação, muda de camada e logo ele já perde essa energia de novo. Porque não é estável que o átomo tenha seus elétrons em camadas fora da sua camada de origem. Aí o que acontece é que quando ele retorna para a sua camada de origem, ele vai liberar uma quantidade de energia sob a forma de luz, tá? Então, é uma quantidade de energia sob a forma de luz. Não é sob a forma de calor, como em muitos outros elementos.
Como eu estou falando em escala atômica, estou falando de luz mesmo. E aí, essa alta incidência, porque isso acontece milhares de vezes no mesmo átomo, em todos os átomos que estão ao seu redor. Então, essa alta incidência de luz que vai de um ponto a outro, porque os elétrons ficam indo de uma camada a outra, então essa perda de energia por luz é provocada por causa dessa diferença de potencial elétrico. E aí, quando eu consigo colocar toda essa luz no mesmo ponto, e isso é feito por espelhos, tá? São dispositivos espelhados que ficam concentrando a luz, tá? É um arranjo de espelhos, gente. Nada mais é do que um arranjo de espelhos que vão concentrar a luz em um ponto específico, que vai ser o bocal, que vai realizar o processo de corte a laser. Então, ó, imagem. Então, o que está acontecendo, na verdade, é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que tem uma animação muito boa. Deixa eu ver se essa aqui tem. Na realidade, aqui está mostrando mais detalhado, né? Está mostrando um processo muito bem desenhado. Deixa eu voltar aqui um pouco mais. Está mostrando um processo bem desenhado, falando quais são os elementos que estão sendo utilizados, né? Aqui já o espelho está aqui em cima para realizar a deflexão. Já existe uma lente aqui, né? Essa lente atua quase como se fosse uma lupa, né? Ela vai ampliar a intensidade de luz que é gerada aqui dentro. Eu tenho uma rede, né, de resfriamento, porque isso aqui vai aquecer muito por causa do aquecimento. A gente sabe que uma alta quantidade de luz, luminosidade, pode aquecer a peça por radiação. Pode não, né? Vai aquecer por radiação. Então, existe aqui já um sistema de troca de calor, né? Vai entrar água e sair no mesmo processo, apenas para procedimento de resfriamento mesmo, tá? Aqui tem alguns materiais que são utilizados para fazer os procedimentos, mas são realizados vários outros materiais. Quando eu falo germânio, germânio é uma liga de... É um material cerâmico que é utilizado para criação de espelhos, né? Então, ó, a partícula muda de nível. Igual eu falei com vocês, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que ela tá... Então, o átomo está numa camada, ele muda de camada. Quando ele muda, um fóton é emitido. Fóton, gente, são partículas menores do que os elétrons. E esses fótons são fótons luminosos, tá? Um fóton é o que realmente provoca uma onda eletromagnética visível, tá? Então, fótons, bora lá, vamos guardar algumas informações. Isso é muito da mecânica quântica, tá? Isso é física quântica mesmo, pura, não entra em muito detalhe na engenharia, só que o engenheiro tem que entender de processos físicos, logicamente, para ele saber o que está acontecendo. Então, quando eu falo fóton, fótons são partículas menores do que os elétrons. Existem muitas outras partículas, além de simplesmente prótons, elétrons e nêutrons, tá? Os próprios elétrons, prótons e nêutrons são formados por outras partículas menores ainda. Aí essas partículas são quarks up, quarks down, fótons, enfim, é uma variedade enorme de partículas. Uma dessas partículas são os fótons. E esses fótons são partículas menores que os elétrons, que são desprendidas dos elétrons quando eles mudam de camada, de uma camada a outra. E aí esse fóton que gera a própria luz mesmo. Tá? Então, bora lá. Só uma informação aqui rápida, tá? Eu achei interessante você estar falando do assunto. Quando eu falo de placas solares, as placas solares, elas captam fótons, tá? A função da placa solar é captar fótons de luz, né? Geralmente chamado fótons de luz, para poder realizar
o processo de geração de energia elétrica, transformação em energia elétrica nas placas. Então, vai ser gerada uma lâmpada, né, com material gasoso, esse material vai estar reduzindo o térmico. Aí existem altas variações, dependendo da frequência. Aí existem os elementos que são utilizados, os materiais que são utilizados, não é o nosso foco agora. E aí, consequentemente, essa quantidade enorme de luz, ela vai sair por um bocal, e esse feixe de luz vai ser suficiente para fundir. Então, o processo a laser, ele vai fundir, porque vai aquecer numa temperatura tão alta, que vai fundir a peça naquela região específica e vai realizar o corte. Então, ó, processos a laser são processos de fusão. A natureza energética é provocada por uma fonte eletrotérmica e ela usina por fusão. Ela vai fundir o material naquela região específica e vai cortando o material até alcançar a geometria desejada. Tá? Então, é assim que funciona o processo a laser. Consequentemente, ó, tem essa informação. Pelo fato de o laser afetar termicamente a região de incidência, o material usinado ou material cortado pode sofrer alterações metalúrgicas significativas que alteram a estrutura do material. Então, logicamente, como está aquecendo bastante, essas alterações metalúrgicas é a necessidade, depois de realizar o processo de corte, de que seja feito algum tipo de tratamento térmico, tá? Pode ser necessário realizar algum tratamento térmico posterior no material. A título de informação, o dispositivo de corte a laser chega a produzir 3.000 watts por centímetros quadrados de potência. Então, vai emitir 3.000 watts em cada centímetrozinho quadrado. E geralmente vai ser menor que um centímetro quadrado, né? A linha de incidência. Então, vai emitir uma potência muito alta no processo. Tá? Então, algumas informações a mais, ó. Os cortes a laser são afetados por 4 variáveis principais. A potência do feixe, logicamente, a velocidade de corte influencia em todo tipo de usinagem, né? A vazão do gás de assistência, que é o gás que vai ser utilizado no processo, e o ponto focal de incidência do feixe. Ponto focal, como eu falo, é aquela lente, né? Tem que estar com um foco muito bem determinado, muito bem definido, para que o processo ocorra em um ponto específico. Quando eu falo de desvantagens, eu acho que fica óbvio para todo mundo que uma desvantagem do processo a laser é que tem um custo inicial alto, tá? E a pequena variedade de potências disponíveis no mercado. E isso limita o corte a determinadas espessuras. Então, por isso que eu mostrei aquele gráfico lá no início da aula. Processo por usinagem por corte a laser, geralmente são processos para chapas ou placas com pequenas espessuras, tá? Espessuras muito grandes, muitas vezes não são convencionais para utilizar corte a laser. Agora, quando eu falo corte a plasma, o corte a plasma, ele tem um ou outro, ele parece um pouco com o processo a laser. Só que muitas vezes o processo a plasma é confundido com o processo de oxicorte. Quando eu visualizo o processo ocorrendo, eu vou fechar isso aqui. Vou mostrar aqui o processo a plasma acontecendo. O processo a plasma, ele parece muito com o processo oxicorte. Então, por isso que eu já vou mostrar junto isso aqui. O que está acontecendo aqui, gente, é o similar que acontece no processo de soldagem, tá? Vai existir uma diferença de potencial entre a ferramenta que está realizando o processo de corte e a peça que está sendo cortada, a própria peça, né, a ser usinada. Então, vai ser aplicada uma diferença de potencial entre os dois
E aí, um mecanismo também controlado por computador, geralmente vai ser um dispositivo também CNC, ele vai ser programado para realizar o corte definido, né, da geometria desejada para essa peça que você está precisando. Então, a natureza energética do processo a corte também é eletrotérmica, mas ela é similar a um processo de soldagem. E como é um processo controlado por computador, é um processo que pode gerar geometrias bastante complexas. Eu posso fazer geometrias de diversos tipos. E é um processo bastante usual, tá? Ele também é um processo que vai fundir a peça em pontos específicos. Então, é um processo que vai realizar fusão e vaporização em pontos específicos. E ele também é utilizado na mesma máquina, às vezes, né, para realizar processo de soldar. Só que o processo de usinagem, quando eu falo usinagem, a função usinagem é um corte de material, é uma formação de uma outra geometria de peça, tá? Quando eu falo usinagem a plasma, então tem que ter essa diferença de potencial. Então, ó, existem máquinas, né, por corte a plasma, que são parecidas com as próprias máquinas de usinagem mesmo, que pensem as máquinas de soldagem, parece mesmo uma máquina MIG, né? Então são processos muito similares. Aí o que é o plasma? Né? Como que eu alcanço o plasma? Plasma é um gás ionizado eletricamente condutor. A ionização dos gases produz elétrons livres e íons positivos junto com os átomos de gás. Quando isso ocorre, o gás torna-se eletricamente condutor, com a característica de transportar corrente, originando assim o plasma. Então, nada mais é do que um gás que está saindo do bocal, né, que vai estar numa condição ionizante, então ele vai estar transportando uma alta quantidade de elétrons e, consequentemente, uma grande carga elétrica. E aí, devido à diferença de potencial que existe entre a carga desse gás e a peça que vai estar sendo usinada, vai ser realizado aí o processo de usinagem. Tá? Ele vai se dar por essa diferença de potencial entre os dois elementos. O plasma pode alcançar temperaturas elevadas, na ordem de 10.000 graus Celsius. Então, assim, a usinagem a plasma, ela vai fundir o material a nível instantâneo praticamente. Tá? É muito rápido. Dependendo da espessura da peça, nem é convencional. Então, a usinagem a plasma, ela precisa de que tenha certas espessuras para determinados materiais. Existem algumas ligas metálicas que, para ser usinado por plasma, tem que ter uma espessura alta, porque senão, ao invés de eu fazer um corte da forma como eu desejo, eu vou estar prejudicando a minha chapa e até fundindo material que não vai ser desejado. Então, bom, no processo de corte a plasma, o metal é derretido, é fundido pelo plasma, e o material derretido é removido pelo gás em alta velocidade. Então, lembrando que esse gás é ionizado em elevadas temperaturas, passando por um orifício minúsculo de um bico localizado na extremidade. Vale dizer que o processo por plasma guarda uma semelhança com o processo TIG. Né? É um processo de usinagem que vai utilizar uma energia de ativação, né? Uma natureza energética muito similar. Então, é possível cortar placas, chapas, né? Com espessuras de 0,5 a 160 milímetros, utilizando unidade de plasma de até 1000 amperes. Algumas das vantagens desse processo são as seguintes: a alta qualidade e acabamento do corte, alta velocidade e redução do tempo, porque, como eu falei, é um processo muito rápido. Ah, e tem um detalhe, gente. Uma limitação no processo de utilizar o plasma. Esse processo não corta materiais não condutores, o que é lógico, né?
porque se eu preciso aplicar uma diferença de potencial entre as duas peças, se o material a ser usinado não for um bom condutor de eletricidade, a usinagem a plasma não é ideal para esse processo. Então, aí eu tenho que procurar outros processos para realizar o corte dessas chapas. E como eu falei, ó, não é um processo muito utilizado para materiais muito espessos. Tá? O plasma não é um equipamento portátil, pois exige um compressor auxiliar. Então, não é um processo de eu ficar utilizando em chapas muito grandes e nem em locais que que necessitaria de um processo mais portátil. E aí, finalmente, eu chego no meu último processo. O último processo que a gente vai estudar agora é o processo de usinagem por ultrassom. Como eu estava comentando, a usinagem por ultrassom, deixa eu fechar aqui, é um processo onde vai ser aplicada uma alta pressão, uma pressão numa alta frequência em algum ponto das peças, né, dos materiais. Então, ó, na realidade, essa ferramenta, a ponta dela tem uma certa geometria, a ponta dessa ferramenta tem uma geometria já, que é a necessária para poder formar para poder realizar esse corte na peça. E aí, essa máquina, na realidade, ela está funcionando essa ferramenta com uma frequência muito alta, né? Ela não está como se fosse um processo de furação mesmo na placa. Não é uma broca isso aí, tá? Que às vezes fica parecendo que é uma broca. Mas na realidade é uma ferramenta fabricada de um material duro, né, mais duro do que a peça a ser usinada, que está sobre uma frequência muito alta vibratória. E aí essa frequência muito alta é provocada geralmente por uma frequência elétrica mesmo, ela vai ser uma diferença de potencial que vai gerar uma alta frequência elétrica, e que vai fazer com que tenha uma alta punção da ferramenta na peça a ser usinada. Por isso que a natureza desse processo é mecânica, né? E ele está usinando por erosão. Eu estou quebrando pequenos pedaços em pontos desejados do processo, da peça, estou provocando um processo de erosão nesses pontos específicos da peça. Tá? Então, o processo por ultrassom nada mais é do que uma alta aplicação de frequência, eu estou funcionando uma ferramenta numa frequência alta, estou provocando erosão no material, e aí geralmente eu vou ter um jato de ar que vai estar tirando, né, esses pós que vão ser gerados no processo. Então, fazendo uso de energia mecânica para provocar erosão no material a ser usinado, o ultrassom consiste na emissão de frequências ultrassônicas, na faixa de 20 kHz a 100 kHz. Então, gente, é 100 mil Hz, 100 mil pulsos por segundo que aquela peça pode chegar a sentir. Então, é uma frequência altíssima e muitas vezes essa frequência chega até na frequência de ressonância da peça. Então, esse ponto exato, quando eu consigo, às vezes, chegar na frequência de ressonância da peça, é o ponto onde a peça fica muito frágil para ser usinada, né? Esses pontos específicos. Se vocês assistirem depois o telepulso sobre usinagem por ultrassom, eu olhei ele alguns dias atrás e lá mostra como que ele alcança, né, a ressonância da peça utilizando o processo por ultrassom. Eu estou aplicando uma frequência e eu consigo chegar na frequência de ressonância daquela peça, e aí neste ponto específico que eu estou aplicando, ele vai ficar muito fragilizado, porque vai alcançar essa frequência. E aí a gente aprendeu em vibrações mecânicas que quando eu alcanço a ressonância de uma peça, a amplitude de vibração é a maior, ela tende a crescer tanto de forma infinita. Só que, logicamente, os materiais não suportam esse crescimento de forma infinita e logo eles já se quebram. Então é isso que está acontecendo, está aplicando uma frequência ultrassônica na frequência de ressonância, que muitas vezes eu nem preciso chegar nela, que já quebra antes, e aí eu estou erodindo pequenas peças de material dessa forma. Então, as vibrações que são produzidas por um transdutor são amplificadas mecanicamente. Por que é amplificada mecanicamente?
ela amplifica sozinha, porque a gente aprende vibrações mecânicas e quando chega na ressonância, é um gráfico que vai crescer, ó, infinitamente. É amplificado mecanicamente, sozinho vai crescer. E transmitidas a uma ferramenta por meio de um porta-ferramentas chamado sonotrodo. Tá? Então, o sonotrodo é como se fosse o porta-ferramenta da ferramenta de corte por ultrassom. Aqui nessa imagem, às vezes não está muito bom, mas ele está realizando cortes com essa geometria circular em diferentes pontos da peça. Então, ele está funcionando uma alta vibração até cortar. O que provoca a alta vibração, ó, é uma corrente elétrica, a gente vai ter na realidade é um dispositivo, neste caso, o nome desse dispositivo é magnetotritor, é um dispositivo que vai receber essa corrente elétrica e vai sentir, aí, dependendo da sua frequência de corrente, ele vai provocar algum tipo de vibração, pode ser em formato de mola, enfim. Existem diferentes mecanismos, né, para isso. Nesse aqui, ele deu esse nome, mas existem vários mecanismos que podem ser utilizados para isso. Tá? Ao contrário dos processos vistos até agora, uma das vantagens da usinagem por ultrassom é que ela não provoca alterações na estrutura interna do material. Então, eu não preciso realizar processo de tratamento térmico depois do processo de erosão. No entanto, trata-se de um método cuja velocidade de usinagem é baixa, comparado com os outros processos. Então, o processo por ultrassom é um processo de usinagem com baixa velocidade. Calma aí que eu fui para o lugar errado. Processo com baixa velocidade. E, finalizando nossa unidade, a gente fala um pouco aqui sobre os abrasivos. Quando eu falo abrasivos, são processos que podem ser utilizados. Abrasivos são elementos com granulometrias controladas, que é variável. Se eu tiver granulometrias muito altas, o acabamento vai ser menor. Granulometria mais baixa, acabamentos maiores, né? E quando eu falo processo de usinagem abrasivo, ele pode ser jato de água abrasivo, como também pode ser jato de água sem ser abrasivo, e pode ter um jato de gás abrasivo. Vai ser um jateamento, às vezes chama jateamento de areia, ou apenas jateamento, ou jateamento a gás abrasivo. Então, quando eu falo jateamento a gás abrasivo, geralmente é um compressor, vai estar ligado, não tem nada de pressão, e vai estar emitindo ar ou outro gás a uma certa pressão, que vai se misturar com algum pó abrasivo e vai realizar o processo de usinagem. Às vezes, o próprio processo de usinagem por abrasão pode ser utilizado para acabamento e para desbaste, que é um processo bastante utilizado e é um processo muito comum quando se trata de processo de usinagem, tá? Um processo muito conhecido, eu não sei se eu tenho, eu não pesquisei nenhum vídeo bom sobre ele, mas é um processo de brunimento. Processo de brunimento, a gente faz muito isso, né? Quando eu mexo com cilindros, a gente trabalha com cilindro lá durante o dia, na empresa onde eu atuo. Eu não sou brunidor, mas eu vejo como é que os brunidores fazem, o processo que eles utilizam. Nada mais também do que um processo abrasivo. Deixa eu ver se tem uma imagem boa. Mas é um processo de usinagem, no qual eu utilizo um produto abrasivo para poder usinar superfícies internas de cilindros, né? Quando tem um acabamento que não está muito legal, quando eu falo de cilindro, gente, tanto para cilindros hidráulicos, pneumáticos, bombas grandes ou pequenas, ou cilindros de motores de combustão, o acabamento interno desses mecanismos é muito importante que eles estejam bem lisos, né? Ou mais lisos possíveis pelo próprio processo ocorrer de forma adequada. Eu não tenho nenhum vídeo legal. Eu não tinha pesquisado nenhum vídeo interessante ainda,
mas o processo de brunimento é bem similar, tá? Nada mais é do que um processo no qual eu estou funcionando uma ferramenta com uma ponta abrasiva, né? E eu vou estar provocando aí uma usinagem abrasiva na peça. Mas é um processo simples, não tem muita complexidade nele não, tá? Então, quando eu estudo todos esses processos, igual a gente acabou de trabalhar, o que geralmente é comum de a gente dar uma olhada é na comparação entre eles, na comparação entre os métodos. Esse gráfico aqui, ó, ele mostra a qualidade de acabamento proporcionado por diversos processos de fabricação. Essa linha vermelha é baixa qualidade, a parte verde é média qualidade e a parte azul é elevada qualidade. Então, ó, os processos que têm maiores qualidades em questão de acabamento são processos que realizam polimentos e lapidações, polimentos eletrolíticos, né? São polimentos realizados com processo mistura de processo elétrico com um processo químico, né? Quando eu falo eletrolítico, eu vou ter aí um banho eletrolítico ou algum tipo de fluido eletrolítico que vai estar realizando uma perda de material de forma bastante controlada, tá? Processos a laser, feixes de elétrons que entram, que foi o que a gente trabalhou nessas duas últimas aulas, eles entram aqui numa média, né? Eles têm qualidades médias. Então, são processos que já podem ser utilizados para acabamento, mas existem processos superiores a eles, tá? Não são processos que a gente trabalhou com muita intensidade durante o curso, mas são processos comuns e é bom de ser estudado também. Aí, o que acontece agora? Eu vou fazer um exercício com vocês, rapidão. É só um. Deixa eu colocar logo aqui na página ali. E aí, gente, vocês vão depois dar uma olhada nesses exercícios que tem no final dos capítulos, tá? Porque a listinha que eu vou passar para vocês semana que vem vai ser geralmente tirado dessa listinha aí. Ó, baseado em tudo que a gente estudou, a gente vai responder esse exercício aqui, ó. Eu vou abrir aqui a aula de vocês. Gente, se vocês estão me ouvindo bem, vocês estão com alguma dúvida, conseguiram acompanhar a aula tranquilo aí, deu tudo certo? Tranquilo. Beleza. Estamos indo, né, professor? Oi, Gabriel, o que você diz? Estamos indo, né? Aos trancos e barrancos. Então vamos fazer esse exercício aqui junto agora, tá? A gente vai fazer só esse exercício antes da gente finalizar. Ó, ao longo dessa sessão, vimos os processos de fabricação, né, usinagem por jato de água, laser, plasma, ultrassom e jato abrasivo, que possuem características singulares como fonte de energia e elemento de usinagem. Com base na tabela 3.5, que é essa tabelinha aqui, ó, faça a correlação correta entre os métodos de usinagem estudados e suas respectivas fontes de energia e elementos de usinagem. Então, ó, eu vou falar, o primeiro são 5, né? 5 processos. Então, eu vou falar o primeiro processo. Vocês vão dizer qual é a natureza da energia, se é mecânica ou se é térmica, termoelétrico, e qual que é o elemento de usinagem, se é gás, se é abrasivo mais gás, se é água mais abrasiva, se é só feixe de luz. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos para o primeiro. P1, jato de água. O jato de água, qual é a natureza energética da usinagem por jato de água? Mecânico ou termoelétrico? Ninguém? Gente? Mecânico, é? Mecânico. Jato de água é natureza mecânica porque ela está comprimindo a peça, né? Então, você está comprimindo a peça a ponto de realizar o corte, é mecânico. E qual que é o elemento de usinagem?
Desses 5 aqui, qual é o elemento de usinagem por jato de água? Água mais abrasivo. Água mais abrasivo. Então, é P1, F1, U4. Olha, P1, F1, U4. Certinho. O segundo processo, a laser. Processo a laser. Qual é a natureza energética? Termoelétrico. Termoelétrico. E qual é a fonte de energia? Feixe de luz. Feixe de luz. Então é P2, F2, U5. P2, F2, U5. O próximo, usinagem a plasma. Mecânico ou termoelétrico? Termoelétrico. E qual que é a natureza? Não que é o gás? Abrasivo mais É o gás? gás. É o gás. Abrasivo mais gás ou só gás? Só gás. Processo a plasma é um gás ionizante, tá? Então vai ser o P4, F2, U1. Ou P3, né? Plasma, P3, F2, U1. E processo por ultrassom. Processo por ultrassom é mecânico ou termoelétrico? Mecânico também. Eu estou comprimindo até ele falhar, até ele quebrar. E qual que é a natureza energética? A fonte, né? Energética. É compressão, não sei. Água, abrasivo. Abrasivo. Tá? Abrasivo. É praticamente um processo de erosão, né? Eu tô simplesmente passando algum tipo de abrasivo numa velocidade muito alta que vai estar usando a peça. Então, é P4, F1, U3. E agora vamos para a última. O jato abrasivo. Quando eu falar só jato abrasivo, é mecânico ou termoelétrico? Mecânico. Mecânico. Qual que é o elemento de usinagem? Abrasivo mais gás. Abrasivo mais gás. Então, é P5, F1, U2. Então, esse exercício, ele é bom que você já consegue relacionar em muita coisa, tá? Então, é mais ou menos esse tipo de exercício que a gente deve fazer aí nesse trabalho da semana que vem. Como a Gabriela chegou um pouco depois, eu não sei se ela pegou essa explicação, eu disse o seguinte. Tem gente entrando agora na aula. Eu disse o seguinte, que hoje é dia 11, a nossa aula de hoje, e aí a gente vai ter mais 3 aulas, dia 18, dia 25 e dia 1º. Então, são as últimas aulas antes de finalizar o semestre, que a gente vai estudar o capítulo 4 nessas 3 aulas. Aí, a prova de vocês está marcada para o dia 15. Possivelmente vai ser no dia 15 mesmo. Igual, bem possível que vai ser igual na primeira prova, tá? Bem provável que vai ser do mesmo jeito. Online, com link, com questão disponível para vocês. Aí, como trabalho de vocês, eu ia fazer um trabalho um pouco maior, um trabalho um pouquinho mais difícil, só que eu percebi que a maioria dos alunos dessa turma são alunos que já estão fazendo TCC, a maioria está tudo atrasado. Então, eu não vou passar trabalho muito complexo para vocês fazerem. O que eu vou passar é uma listinha, um questionário, igual vocês fizeram na primeira prova, que foi aquele questionário online, vocês mesmos entram, respondem e já vai sair a nota de vocês. Eu vou fazer daquele modelo. E esse questionário, vocês vão ter uma semana para responder. Vai do dia 18 até o dia 25. Então, semana que vem, na próxima aula, eu vou liberar o questionário e vocês vão ter uma semana para responder ele. E aí, no dia 25, ele vai fechar, e aí, fechando o questionário, eu já posto as notas de vocês em seguida. Nota de trabalho. Oi. É bom mesmo.
Aproveitando que Eu eu não tocou no entendi, assunto, Gabriela. aproveitando que eu tocou no assunto aí do TCC, o senhor sabe se essa data vai ser prorrogada? Não, não vai, porque nem dá tempo mais. Tem que finalizar, né? A primeira foi prorrogada já. Foi. Agora a segunda não vai ser, não. Quando é para ser prorrogada, já foi prorrogada antes, tá? Mas assim, muitos alunos já enviaram. Você não enviou ainda, não, Gabriela? O 2 ainda não. A segunda ainda não. Ô, Daniel, Oi, Oi, Guilherme. tocando no assunto do TCC, a tarefa 3 é só corrigir o que está errado na 2 mesmo? Eu vou ler lá o que é a tarefa 3, mas se eu não me engano, é para fazer as correções da 2 e acrescentar a introdução, né? Isso. Porque se Só for que isso aí, você tá já fez fácil. a introdução, né? Só que você já tinha feito, né? Eu tinha feito, aí você falou, não, tira e deixa para a última, né? Aí é só corrigir, figura lá e Só manda de corrigir. novo. Pronto. A sua tarefa 3 está quase pronta já. A 3, né? Beleza. Uhum. Então, o que eu também avisei, não vai ter mais prova de proficiência. A prova de proficiência esse semestre seria dia 19 de maio, então não tem mais isso, tá? Então, não tendo prova de proficiência, a prova da N2 vai valer os 4.000 pontos normal, como já é mesmo, certo? Como já vem sido, né? Então, não tem proficiência esse semestre. Então, a gente vai ter aí mais 3 aulas para finalizar. Vocês vão ter uma semana, entre o dia 18 ao dia 25, para fazer esse trabalhinho valendo os 1.500 pontos. E, na verdade, valendo os 1.000 pontos, né? Eu tinha dito para vocês que 500 pontos é de AVA. Então, o AVA completo vai valer 500 pontos. E os restantes vai ser os 1.000. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisinha comigo, Tá estou. marcado, né? Todo mundo fudido. Pessoal do céu. Não, Gabriela, eu entendo Gente, vocês eu plenamente, não dou sabe? conta de estudar, eu não dou conta de falar. Tem 3 semanas que eu não assisto a aula. Eu não consigo, cara. Por quê? Você não está dando Sei conta de assistir não. online? Não, não Vai. consigo. É mais complicado. Toda hora o menino chama, toda hora um conversa, que não presta atenção em nada. Gabriela. Quando você está na faculdade, esse povo fica sozinho aí sem você. Quando você está aí, né? Aí parece que eu sou novidade aqui em casa. Mas tá complicado mesmo, tirar um tempo para parar para vir, para poder vir para frente do computador para estudar, tá sendo difícil. Mas Esse é um eu Ô, período que eu professor, tô aproveitando o nada. lado de vocês. Oi, Marcos. a prova, só para confirmar comigo aqui, a prova é dia 15, né? De junho. Provavelmente vai ser dia 15 Certo. de junho mesmo, tá? É a data que está marcada atualmente é essa. Não, Daniel, beleza. hoje finalizou? Sim, Guilherme, por hoje finalizamos, tá? Hein, Obrigado, até professor? mais. Na Até mais. segunda-feira Oi, Marcos. passada, o senhor conseguiu dar aula? Porque eu tentei acessar, não consegui nem a pau. Que dia? Segunda-feira? É? Sim, consegui, uai. Depois você Rapaz. entra lá, que ela tá gravada. Só Ah, entra não. lá na unidade 3, seção 2, que a gravação tá lá. Depois você pode assistir lá. Ah, não, beleza. Porque eu tentei, moço, tentei. Falei, rapaz, será que o professor não deu aula hoje, não? Eu tentei, entrei lá para ver se tinha acontecido alguma coisa, mas não vi nada. Falei, então deve ter sido alguma coisa minha aqui, né? Mas não, beleza. Entendi. Não tem problema não, depois você entra lá que você vai conseguir assistir, tá bom? Não, fechou então. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula. Depois vocês podem consultar a gravação.